Oi, eu sou o Gabriel, bem-vindo ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje eu quero recomendar o livro Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga. Antes de falar um pouco mais sobre o livro, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito do canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que outras pessoas conheçam o Recomendo Ler. Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga, é o terceiro livro dentro do meu projeto de leitura lendo autores goianos. Esse projeto de leitura que tem como objetivo divulgar autores contemporâneos e clássicos da literatura aqui do meu estado, no caso, o estado de Goiás. José Jacinto Veiga, ou mais conhecido como José J. Veiga, é um autor goiano que nasceu na cidade de Corumbá de Goiás em 1915. Os Cavalinhos de Platiplanto é o seu primeiro livro e foi lançado pela primeira vez em 1959. O José J. Veiga é um autor bastante premiado, ele já venceu o prêmio Jabuti 3 vezes e venceu o prêmio Machado de Assis em 1997. Para sua estreia no mundo da literatura, ele que começou um pouco tardiamente, ele nos apresentou um livro de contos. Com uma carreira bem extensa, ainda que ele tenha começado tardiamente no mundo da literatura, ali por volta dos seus 45 anos, o José J. Veiga nos deixou no ano de 1999 aos 84 anos, mas o seu legado, tanto na literatura nacional, mais especificamente na literatura de Goiás, são inquestionáveis. É muito interessante como o José J. Veiga se destaca entre os autores que decidiram seguir sua carreira no mundo da literatura com livros focados em narrativas curtas, o que eu vou dizer aqui é livros de contos. Esse é o primeiro livro do José J. Veiga que eu li, especificamente para o projeto Lendo Autores Goianos. Eu já sabia da importância dele para a nossa literatura, mas aqui fica muito claro como esse primeiro livro lhe trouxe alguns frutos positivos e como isso acabou fazendo com que ele deslanchasse no mundo da literatura, lançando, ele tem alguns romances publicados, mas boa parte dos seus livros é focado nessas narrativas curtas e com um pé ali no realismo mágico. Já que esse lançamento do livro, Os Cavalinhos de Platiplanto, aconteceu, vamos dizer, um tanto quanto tardiamente na vida do José J. Veiga, ele estava ali com os seus 45 anos, você acaba se surpreendendo como um livro com 12 contos e que de uma forma que ele consegue estruturar. Lembrando que ele não tinha nenhum livro publicado até o momento, ainda que muito provavelmente ele tinha ali a sua vida de escrita, seus interesses pelos livros, mas aqui você tem uma visão assim inicial do que pode ser a obra do José J. Veiga e quais os temas que ele definitivamente explorou em outras de suas obras. Eu acho que um dos pontos fortes desse livro, obviamente que como obra de estreia, e o José J. Veiga teve uma produção bem constante entre 1959 e 1997, com diversos livros lançados, ele sempre tratou de alguns temas, principalmente aqui em Cavalinhos de Platiplanto, um certo regionalismo, algo que causa certa identificação com assuntos que eram primeiramente ali comuns do final dos anos 50, início dos anos 60, e de certa forma ele manteve ali as suas raízes em cada um desses contos, falando de Cavalinhos de Platiplanto. O que eu acho muito interessante nesse livro é como os contos conversam entre si. E aí você pode acabar se perguntando se isso não é comum de quando você acaba lançando um livro de conto. Então, essa questão de você ter um tema ali que vai ser tratado do modo geral, mas que cada história individual ela vai precisar entregar ali
uma certa experiência para o leitor, o José J. Veiga já fazia isso ali no início dos anos 60. Aqui nós temos um livro que, de certa forma, vai tratar aí sobre o realismo mágico, ainda que algumas pessoas acabem dizendo que o autor não fizesse parte desse movimento literário. O José J. Veiga, ele emprega nos seus textos muito do contexto histórico que não que as histórias estão ambientadas, mas o período em que elas foram lançadas. Falando ali do início dos anos 60, esse livro acaba trazendo muito sobre o totalitarismo, que era muito frequente durante aí os anos 60. Então, trazendo isso para uma realidade mais palpável, ele não deixa de usar elementos fantásticos para que os seus personagens recebam o devido desenvolvimento. Muitos dos contos que são apresentados aqui, você acaba remetendo a lembranças daquelas histórias que eram passadas entre famílias, sabe, roda de conversa, em que um dos seus familiares acabava contando uma história com um pé assim meio puxado para o fantástico, que dificilmente você acreditaria. Aqui o José J. Veiga, ele traz muito disso, essas histórias que vão sendo passadas de geração em geração, mas de uma forma um tanto quanto diferente. Me lembrou muito essa coisa de você, ali na infância, os seus parentes contarem histórias meio que mirabolantes para você e você acabar acreditando, e aí ele traz de uma forma que causa certa identificação com o leitor e que remete a esse período da vida das pessoas. Então essa mescla entre realidade e o fantástico acabam dando uma assinatura muito particular do José J. Veiga em Os Cavalinhos de Platiplanto. E certamente, para um primeiro contato com a obra do autor, esse é o livro ideal para que você primeiro entenda o modus operandi de escrita do autor, e aqui você encontra contos acima da média, contos que vão conversar com diversas pessoas e que ele entrega personagens e que, na maioria das vezes, são cativantes, ainda que eles estejam ali rodeados de um contexto um tanto quanto complicado. Os Cavalinhos de Platiplanto é uma grata surpresa de um autor que eu coloquei esse foi o meu primeiro contato com a obra do José J. Veiga, ainda que eu já conhecesse essa importância dele para a nossa literatura aqui em Goiás. Eu acho que para um primeiro contato foi um excelente primeiro contato que me despertou muita atenção para os outros livros que ele escreveu, e aí o meu próximo passo é ler um romance que ele tem escrito, não apenas partir para os seus próximos livros de contos. Bom, então é isso, eu espero que eu tenha te dado aí vários motivos para que você leia Os Cavalinhos de Platiplanto, do José J. Veiga, o terceiro livro aí que eu li dentro do projeto Lendo Autores Goianos. Reforçando os recados iniciais, se você não é inscrito do canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação do Recomendo Ler e faz com que ele chegue a outras pessoas. Lembrando que a programação normal do canal é vídeo toda quarta às 18 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Para o projeto Lendo Autores Goianos, os vídeos falando sobre cada um desses livros fica disponível aqui no canal toda última sexta-feira de cada mês às 18 horas. Eu gostaria de agradecer a você que assiste os vídeos aqui do canal até o final. Muito obrigado e até o próximo vídeo.